Olá pessoal, tudo bem com você? Você já parou para se questionar por que uma família às vezes tem vários filhos e cada um é diferente um do outro? Por que, sendo que é o mesmo doador de espermatozoide e a mesma doadora de ovócitos, por que esses filhos são diferentes? Hoje a gente vai falar sobre meiose. É ela que é responsável por isso, ok? Bora falar sobre isso então? E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e já assina a minha chamadinha dando like nesse vídeo. Bora lá? Bom, qual o período que antecede a meiose? O período que antecede tanto a meiose quanto a mitose é a intérfase. Intérfase significa período entre, a grosso modo, as divisões celulares, um período entre fases. Todas as células ficam fazendo G1, S e G2, igual a gente viu na aula de mitose, inclusive eu vou deixar o link para você dar uma olhada nessa aula. Não, nem todas. Existem os neurônios, por exemplo, que eles não fazem isso porque eles não se dividem. Seria ótimo se os neurônios fizessem mitose, por exemplo, a gente não teria tantos problemas de doenças neurológicas. Mas infelizmente isso não acontece. É uma luta da medicina para conseguir que eles comecem a se dividir. Mas eu queria que vocês prestassem atenção nesse gráfico, nesse sentido, né? Aqui eu vou ter os cromossomos homólogos com uma cromátide. Certo? O que são cromossomos homólogos? Aqueles cromossomos que têm mais ou menos o mesmo jeitão, mais ou menos o mesmo tamanho e os mesmos genes. Lá na genética a gente vai falar que um tem azão, o outro também tem azão, ou um é azão, o outro é azinho, ou os dois são azinho. São eles que a gente está falando. Um veio do pai e outro veio da mãe. Nesse caso, quando eles estiverem aqui em G1, eles vão ter o quê? Uma cromátide. Em S vai acontecer a duplicação do DNA. E em G2, então, eles vão sair com duas cromátides. Mas por quê? Porque lá em S, adenina, timina, citosina e guanina, aquelas bases nitrogenadas, elas duplicaram o DNA. Então, aqui os meus cromossomos homólogos, eles vão ter o quê? Uma cromátide. E aqui eles vão ter duas cromátides de cada um. Então, vai entrar com duas cromátides e vai sair com 4 cromátides, ok? Não esquece isso não, vou precisar desses conceitos daqui a pouco. Cromossomos homólogos, cromátides, bora lá ver como funciona isso. Qual que é a função da meiose? A principal função da meiose é promover a variabilidade genética. O que é isso? É o negócio de cada um ser único. Sabe aquela coisa importante que a gente sabe, que cada um de nós somos um ser único? É aqui que ela é desenvolvida. E realmente, tirando os gêmeos idênticos, cada ser vivo é único. E você sabia que mesmo gêmeos idênticos, no decorrer da vida, eles têm algumas variabilidades genéticas entre eles, pequenininhas, mas tem. Essas variabilidades genéticas, elas são possíveis graças ao processo que a gente tem de reprodução, certo? Reprodução sexuada. E cuidado com esse termo, tá? Reprodução sexuada não necessariamente tem a ver com sexo, mas tem a ver com o quê? Formação de gametas, tá? Nos animais, então, a gente vai ter como função de meiose, formação de gametas. Qual é o nome do gameta masculino? Espermatozoide. E qual é o nome do gameta feminino? Óvulo, né? Então, o espermatozoide e o óvulo. E em plantas, não sei se vocês já estudaram plantas, mas a gente tem uma fase das plantas, da vida da planta, por alternância de geração, que é chamada de esporófito. O esporófito forma o quê? Esporos. E a meiose é responsável pela produção dos esporos, dos esporófitos, tá? E em plantas, então, formação dos esporos. Cuidado, já vi bastante gente errando isso, falando que tanto em plantas como em animais é meiose, não é, ok? Qual que é o resumo, então? Qual que é o esquema da meiose? No esquema da meiose, eu vou ter uma célula chamada diploide, que é 2N, certo? E ela vai se dividir em duas células haploide, que são N. Kátia, como assim? Como isso vai acontecer? Espera aí que eu já te explico. Por exemplo, aqui eu vou ter 2 cromossomos homólogos. E aqui, nessa outra fase,
um cromossomo homólogo vem para uma célula e o outro cromossomo homólogo vem para outra célula. Perceberam que eu reduzi o número de cromossomos ao meio? Meiose, metade. Então ela é chamada de reducional. Reducional. Às vezes ela aparece até com um símbolo assim, um R, um sinal de exclamação na frente, porque ela tem essa função de reduzir. Esse primeiro momento a gente chama meiose 1. Certo? Então, a meiose 1 é onde eu separo os meus cromossomos homólogos. E depois, no meu segundo momento, essa célula também chamada de haploide, ela divide novamente e ela vai formar células N, certo? Então vamos lá desenhar. Se eu tinha duas, cada uma vai se dividir em duas, no final eu terei 4. Então vão ser 4 células N. Kátia, peraí, você já separou os homólogos. O que você aprontou agora? Agora eu separei as cromátides irmãs, ou cromossomos irmãos. Então, esse pedaço vai vir para cá, certo? Esse pedaço vai vir para cá. Ok? E a mesma coisa vai acontecer aqui. Metade desse daqui vai vir para cá e a outra metade vai vir para cá. Então, eu vou separar as cromátides ou cromossomos irmãos, joia? E esse período vai ser chamado de meiose 2, segunda fase da meiose, joia? Então, o que rolou aí? Eu tinha uma célula 2N e ela se dividiu em 4 células N. Isso no animal recebe o nome de gametogênese. E a gente vai ter uma aula que a gente vai falar só sobre isso aqui no canal. Gametogênese, formação de gametas. Gameto, gameta, gênese, igual o livro da Bíblia, início. Joia? Então, qual que é o resumo da meiose? Uma célula 2N, que é chamada de célula diploide, certo? 2N, se divide em 4 células haploides, ou seja, 4 células N. Beleza? Vai anotando isso comigo que quem anota aprende mais. Não esquece disso, tá? E como que vai rolar isso? Como que vai ser a meiose 1? Como vai ser a meiose 2? Já que eu falei para vocês que existem 2 tipos de meiose. Então, a meiose 1, ela vai ser dividida em prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Todas elas vão ter um 1 na frente, certo? E a meiose 2, igualzinho lá na mitose que a gente falou na última aula. E na meiose 2 vai ser o quê? Prófase 2, certo? Metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Certo? Então não vai mudar nada. Se falar que é 1, prófase 1, em qual fase que tá? Metáfase, certo? 1 é o quê? Meiose 1. Se falar, é telófase 2, meiose 2. Eu posso falar que é mitose? Não, porque a mitose tem as mesmas fases, mas não tem esses número 1 na frente ou 2, ok? Vamos falar então da primeira fase da meiose 1, que é chamada de prófase 1. Ela é mais longa do que as outras, mas ela é muito importante. Por quê? Ela é subdividida, de tão importante que ela é, em leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Tem um macete, leve zigo para dar duas. Leve zigo para dar duas. Duas o quê? Duas voltas na quadra. Para dar duas, ok? Olha só, leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Lembra dessa sequência, mas lembra principalmente das coisas que acontecem nela. E aqui é onde a gente vai ter a variabilidade genética. É nesse ponto que os filhos vão ser diferentes, que cada espermatozoide do seu pai era único e cada ovócito da sua mãe era único, por isso você é um ser único, entendeu? Do mesmo jeito que agora você está aí produzindo óvulos, os espermatozoides, que vão ser únicos também. Joia? Por causa desse momento aqui. Olha só, no cromômeros, a gente vai ter no leptóteno.
tá? E eles são mais ou menos uns nozinhos que vão aparecer nos nossos cromossomos, quando eles começam a espiralizar. Aqui eu vou tentar representar para vocês um cromossomo de cada vez, para poder representar com uma cor, e eu vou colocar o parceiro dele de outra cor para vocês entenderem o que está rolando, tá? Então, os nossos cromossomos homólogos agora eles vão ter cores diferentes. Então, no leptóteno, os cromossomos homólogos, eles vão ter cromômeros, beleza? Esses pontinhos. No zigóteno, eles vão se encontrar e eles vão formar um esquema que a gente chama de sinapse cromossômica. Eles ficam próximos, os homólogos se reconhecem. Não é lindo, gente? O cromossomo que veio do pai, o cromossomo que veio para a mãe, olha um para o outro, rola um clima, os dois se aproximam. Mas, hein? Olha só, nesse momento a gente está junto aqui de novo, fofo. Tá bom, parou o romantismo. No paquíteno, eles se encontram e trocam pedaços. Aqui a gente tem um negócio chamado crossing over. O cromossomo da mãe dá um pedacinho do cromossomo dela para o pai e o cromossomo do pai dá um pedacinho do cromossomo dele para ela. Então a gente vai ter uma troca de material genético aqui, certo? Essa troca, ela pode aparecer para vocês como permutação ou crossing over. Faz de conta que eu tenho uma caneta aqui de tampa vermelha e uma caneta aqui com tampa azul. A caneta de tampa azul dá a tampa para essa e a caneta de tampa vermelha dá a tampa para essa. Agora eu tenho uma caneta azul com uma tampa vermelha e aqui eu tenho uma caneta vermelha com uma tampa azul. Entenderam mais ou menos? Eles trocam pedaços. No diplóteno, eles ficam juntos, unidos somente por esses pedaços. Quer ver? Eles vão se afastando, mas esses pedaços ali ainda ficam unidos, sendo que o da mãe está levando um pedacinho do pai e o do pai está levando um pedacinho da mãe. Deixa eu contar uma história para vocês legal. Eu fazia universidade lá em Maringá e a gente tinha as festas das repúblicas, né? As repúblicas femininas ofereciam festas, as repúblicas masculinas ofereciam festas, os cursos ofereciam festas. E na época, o nome da festa da biologia era a festa do crossing over, a festa da permutação genética. Imagina... Não, deixa pra lá, não vou ficar contando as minhas histórias aqui não vale a pena, tá? Olha só, e na diacinese a gente vai ter o quê? A terminação do crossing. A permutação do material, a terminação da permuta. Mas agora o cromossomo do pai, ele já leva um pedaço do da mãe e o cromossomo da mãe já leva um pedacinho do cromossomo do pai. Olha só que bonitinho. Eles foram permutados. Essa troca de material genético acontece isso, imagina isso acontecendo em 23 pares de cromossomo, em lugares diferentes, eles trocando pedaços, né? Esse crossing, essa permutação, essa suruba genética, digamos assim, cada indivíduo vai ser único, porque eles não têm um lugar certo para trocar pedaço, eles podem trocar o aleatório. E isso é legal, porque daí a gente vai ter genes diferentes ali sendo trocados, entenderam? Super legal você saber disso. A partir do momento que acontece isso, a prófase 1, ela vai seguir como a prófase da mitose, certo? Como assim, Kátia? O lance é só que eles foram permutados. Mas de agora pra frente vocês vão ver que eu vou falar algumas coisas que a gente já falou em mitose. E o que vai acontecer então na prófase 1, além do crossing over? A gente vai ter lá o citoplasma, certo? A membrana plasmática que vai limitar o citoplasma. Os centríolas vão se duplicar e vão migrar para os lados opostos, para os polos opostos. Eles vão ter as fibras do ásper e as fibras do fuso. A carioteca e o nucleolo vão se desintegrar. E os cromossomos agora, eles estão em crossing, ok? Então, a gente tem lá, vamos supor, 4 cromossomos que estão com pedacinhos trocados. Então, esse daqui, que era da mãe, vamos supor, ele está com um pedacinho do pai, certo? E os cromossomos do pai estão com um pedacinho da mãe, certo? Então, eles estão com crossing. Joia? Prófase 1. Carioteca e nucleolo se desintegram, cromossomos no grau máximo de espiralização e centríolos migram para polos opostos. Metáfase, então. Na metáfase 1, eu vou ter de novo lá a membrana plasmática, que vai estar limitando o meu citoplasma, carioteca e nucleolo não estão mais presentes, um centríolo de um lado, um centríolo do outro,
certo? Fibras do áster, que são curtas, beleza? Fibras do fusos, que são longas, e os meus cromossomos no meio da minha placa equatorial, sendo que eles estão com crossing. Mas agora eu vou ter quem que vai estar no meio? Os meus cromossomos homólogos, joias? E aí a gente vai ter as fibras do fuso. Eu já brinquei com vocês na aula de mitose que eu imagino isso aqui como um cabo de guerra, onde um puxa para um lado, o outro puxa para o outro. Certo? Então, na metáfase 1, eu vou ter os meus cromossomos homólogos no meio da minha placa equatorial. Lembram disso? Eles estão no meio, organizado no meio da placa equatorial. Certo? Um centríolo num polo, um centríolo no outro, e eles no meio da placa equatorial. Na anáfase, então, eu vou ter do mesmo jeito lá, a membrana plasmática, o citoplasma, não liga não, gente, eu tô desenhando rapidinho pra gente ganhar um tempinho. Centríolo de um lado, centríolo do outro, fibras do áster, que são curtas, fibras do fuso, que são longas, e a separação dos meus cromossomos devido ao encurtamento das fibras do fuso. Joia? Então, um dos meus cromossomos homólogos vai ser puxado para esse lado, o outro cromossomo homólogo vai ser puxado para o outro lado. Deixa eu tentar fazer aqui de cores diferentes, para vocês entenderem que eu estou separando os meus cromossomos homólogos, certo? Lógico que a gente tem que lembrar que cada um está levando um pedacinho do outro. Eu vou até falar isso, porque senão depois vão falar que eu não falei, mas eles estão levando um pedacinho do outro, porque eles tiveram o crossing. E algumas fibras do fuso aqui. Telófase, então, o que vai acontecer na minha telófase? Certo? Vai acontecer o contrário do que aconteceu na prófase. O que vai acontecer então na telófase? A gente vai ter a membrana plasmática limitando lá o nosso citoplasma, a carioteca se reorganizando, tá? O nucleolo também, só que duas cariotecas, dois nucleolos, e os meus cromossomos vão estar aqui separados, ok? Os meus cromossomos homólogos. O do pai foi para um lado e o da mãe foi para o outro lado, e a gente tem que lembrar que eles estão com crossing. E os centríolos, gente, que na mitose eles ficariam quietinhos, aqui eles vão se duplicar novamente e vão começar a se separar seguindo para polos opostos novamente. Então eles vão, vou ter que fazer o centríolo aqui e uma setinha mostrando que eles estão se separando, certo? Então um vai para um polo da célula, o outro vai para o outro. Se for uma célula animal, a gente vai ter a célula aqui dividindo por um processo chamado de divisão, que busca o centro. Então é uma força centrípeta. Se for uma célula vegetal, como tem a parede, a gente vai ter centrífuga, tá? Então, o que aconteceu nesse primeiro momento? Eu tinha uma célula com 4 cromossomos e ela se dividiu com 2 células com 2 cromossomos e rolou o crossing over aí. Então, essa foi a meiose 1. Dá uma olhada nesse resumo de meiose 1. Olha lá, prófase, os cromossomos se duplicando e centríolos no meio, metáfase 1, anáfase 1 e por último, telófase 1, certo? Então é isso que aconteceu até agora, prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Vamos para a meiose 2 rapidinho? Agora vocês vão ver que vai ficar até mais fácil. Olha só, o que vai acontecer então na prófase 2, da meiose 2? Tudo que eu representar aqui vai acontecer em 2 células. A carioteca vai se desintegrar, então multiplica isso aqui por 2, certo? Ela vai estar lá dentro da nossa membrana plasmática e os centríolos vão continuar migrando para polos opostos, Fazer uma setinha aqui dizendo que eles estão migrando para polos opostos. Eu desenho mal, mas se vocês entenderem os meus desenhos, vocês acertam qualquer prova de Enem ou vestibular. E os meus cromossomos estão ali em crossing, joia? Então, essa é a nossa prófase. O que vai acontecer, então, na metáfase 2? A gente vai ter nossa membrana plasmática, certo? Lá. A nossa carioteca já foi, eu vou ter um centríolo de um lado, outro centríolo do outro, e os meus cromossomos aqui no meio da placa equatorial. Fibras do áster, que são curtas, joia? Eu vou representar eles da mesma cor agora, mas a gente sabe que eu tinha representado eles de cores diferentes. E fibras do fuso, que são longas. O que vai acontecer
A anáfase agora, que é a próxima fase, ela vai separar as cromátides irmãs. Então, eu vou ter um centríolo de um lado, um centríolo do outro, membrana plasmática limitando essa célula, beleza? Fibras do áster, que são curtas, e as fibras do fuso vão puxar cada cromátide irmã para um lado. Então, eu vou ter a separação das cromátides irmãs devido ao encurtamento das fibras do fuso. Algumas até atravessam de um lado para o outro, aqui vão representar, certo? E na telófase, a gente vai ter o quê? Em cada célula dessa, né? A gente vai ter lá a membrana plasmática sendo estrangulada, porque a gente começa a divisão do citoplasma também, joia? Duas cariotecas reaparecendo, nucleolo também, vamos lá, duas cariotecas, nucleolo, e os meus cromossomos agora com uma cromátide só, cromossomos simples, não são cromossomos duplos. E os meus centríolos ficam quietinhos agora, cada um em seu lugar. Considerando que isso vai acontecer 2 vezes, porque o que eu fiz aqui? A gente tinha no primeiro momento uma célula com 4 cromossomos, que se dividiu em 2 células com 2 cromossomos, né? E eu peguei e representei uma dessas células se dividindo em 2 cromossomos novamente, só que agora os nossos 2 cromossomos são cromossomos simples, certo? Então aqui, só para quem se perdeu aí, a gente tinha os nossos cromossomos homólogos, aqui eles foram separados, cada um veio para um canto, e aqui cada um está separadinho, beleza? Mas por que você representou em 4 ali, Kátia? Porque eu coloquei uma célula com 4 cromossomos, então veio para cá, e aqui a gente vai ter 2, 2, 2 e 2. Joia? Deixa eu até mostrar aqui para vocês em azulzinho para dizer que um é do pai e o outro é da mãe. Beleza? Então, essa é a meiose. Vamos dar uma olhada agora num videozinho que vai juntar tudo isso pra gente fechar essa aula com chave de ouro? Bora lá? Agora vamos juntar todas essas informações e fazer um resumo da meiose como um todo. Vamos falar primeiro da meiose 1. Olha só, o que vai rolar então na meiose 1? Tenta comigo aí mostrar as fases, identificar as fases desse GIV. Olha lá, prófase, quiasma lá, o crossing over, prófase 1, metáfase 1, os meus cromossomos ao par no meio, separação anáfase 1 e para terminar, telófase 1. Formou 2 células, então é aquele resumo de uma célula 2N que vai formar 2 células N. Então até aí a gente viu perfeito. Agora vamos para o finalzinho, meiose 2. Quando a gente falar de meiose 2, o que a gente vai ter? A gente vai ter aquele momento onde eu vou ter a segunda meiose, que a minha célula N vai se dividir novamente em células N, porque agora eu vou separar os cromossomos irmãos ou cromátides irmãs. Então, olha só como vai funcionar. Tudo acontecendo em 2 células, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2, ok? Então, a gente até poderia olhar ele de novo, olha lá. Prófase 2, metáfase 2, separou as irmãs? Anáfase 2, para terminar, telófase 2. Joia? Guarda isso muito bem aí na sua cabeça, não esquece disso. Meiose 1, separação dos cromossomos homólogos. Meiose 2, separação das cromátides irmãs ou cromossomos irmãos. Importâncias então dela, qual a importância da meiose? Variabilidade genética. Não esquece disso não. E não deixa de me seguir lá na biologia, _ no _ insta. E até uma próxima aula.